Sinais de alerta, crimes, proteção, justiça. O caminho da violência contra crianças e adolescentes começa, na maioria das vezes, dentro de casa. Padrastos, pais também, né? Pais de sangue, tios, avós, gente em quem a criança confia, né? Gente que está ali dentro do convívio familiar dessa criança, que tem uma certa autoridade sobre a criança. Como não lembrar do caso Sofia, que causou comoção nacional no começo deste ano? O padrasto e a mãe da criança de 2 anos passaram pela primeira audiência. Eles respondem por homicídio triplamente qualificado e o homem responde ainda por estupro de vulnerável. A menina teria sido morta ao menos 4 horas antes de ter sido levada à unidade de saúde pela mãe. Exames comprovaram fratura na coluna e o abuso. Em 2022, a violência infanto-juvenil levou a Justiça a expedir 170 medidas de urgência, como medidas protetivas e cautelares. Do começo de 2023 até agora, já foram 270 medidas, quase 50% a mais que todo o ano passado. A maioria esmagadora é de estupro de vulnerável, menor de 14 anos. O juiz Robson Candeloro acredita que o número de denúncias aumentou bastante devido a 2 fatores. A rede de contato, né, das crianças, né, de uma criança, quando eu digo rede de contato, eu digo familiares, professores, outros familiares, né, vizinhos, eles têm ficado muito mais atentos a sinais de violência, né, sinais de abuso, e têm procurado a polícia, procurado denunciar se é um pai, se é um padrasto, alguém que mora com a criança. A medida protetiva pode ser afastar essa pessoa do lar e proibir que ele entre em contato com a criança, proibir que ele, né, muitas vezes ameace ou pratique algum tipo de coação contra essa criança. Se for, por exemplo, alguém que tem um direito de visita sobre a criança, ela pode envolver a suspensão desse direito de visita. Então, depende muito do caso concreto, mas em regra, sempre é esse tipo de medida. É a proteção dessa criança para que ela seja afastada desse abusador. O trabalho para ouvir acusados e testemunhas tem sido árduo. São 2 juízes responsáveis pela agora vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, que substituiu a 7ª Vara Criminal de Campo Grande. Com isso, os crimes de menor potencial, como maus tratos, que eram encaminhados para o juizado de pequenas causas, são julgados no mesmo local dos crimes de maior potencial ofensivo. Assim como se deu avanço no combate aos crimes contra a mulher, espera-se o mesmo em relação às crianças e aos adolescentes. Com a Lei Henri Borel, nome do menino morto pelo padrasto no Rio de Janeiro em 2021. Um caso de grande repercussão. A partir da Lei Maria da Penha, o legislador brasileiro percebeu que crianças e adolescentes também precisavam de uma proteção especial, porque crianças e adolescentes também são vítimas de violência física, psicológica, violência sexual e muitas vezes não tem a quem recorrer, né? Então, a partir dessa experiência é que criou-se a Lei Henri Borel, que entrou em vigor em julho do ano passado, portanto, há menos de um ano, que começou então a possibilitar essas medidas protetivas fundadas em uma lei específica. Entre os cuidados que envolvem a segurança dos menores está o trabalho de escuta especializada, nos casos em que as vítimas já conseguem verbalizar o que ocorreu. Crianças e adolescentes são ouvidos nesta sala por uma profissional capacitada, ou seja, não são colocados cara a cara com o agressor. Quando muito pequenas, é feito um trabalho prévio de acolhimento e ambientação nesta sala mais lúdica. Nós ficamos numa televisão, né? Ela é ouvida lá no centro de depoimento especial, somente ela e essa pessoa, que, claro, vai criar todo um clima com a criança, um rapport, como se diz, né? Vai conversar com a criança outros assuntos para poder chegar, né, no tema. E a gente aqui, né, na minha sala de audiência, ficamos eu, o promotor e o advogado, né, do acusado, que assiste esse depoimento pelo vídeo. A criança não vê que estamos aqui assistindo, né, somente a nossa entrevistadora é que tem um ponto eletrônico que ouve as perguntas, né, que eventualmente fazemos perguntas, e ela repassa essas perguntas para a criança através de uma técnica, né, especializada. Não é uma coisa assim feita de qualquer jeito. Ela é especialista e ela tem essa qualificação para poder
conversar com a criança, fazer as perguntas e ouvir o relato dessa criança. Quem souber ou presenciar algum crime contra menores deve denunciar pelo Disque 100 ou procurar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.